Então, agora o bloco que a gente vai começar para falar exatamente disso. O que acontece com esses primatas abandonados e resgatados do tráfico, né? Os animais invasores, e falar como as pessoas, quando as pessoas soltam os animais, porque tem muito tutor que não tem, às vezes, ou a consciência da Natália, ou se revolta porque o animal mordeu, ou que aconteceu algum acidente, a pessoa vai soltar o animal, às vezes, no primeiro parque que achar, ou, né, enfim. E aí, para a gente começar sobre esse tópico, né, e as diferenças dos CETAs e dos santuários, a gente, para tratar desse assunto, eu queria chamar a Fernanda. A Fernanda, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a graduação sanduíche na Universidade de Lisboa. Ela também é mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Ela é atualmente presidente do Instituto da ONG Waitá, Instituto de Pesquisas e Conservação, que existe desde 2010, e biólogos, médicos veterinários, estudantes, voluntários de diversas áreas executam projetos de pesquisa e ações direcionadas à conservação das espécies vítimas do tráfico, não só primatas, né, outras espécies também. Então, é uma pessoa que vem contribuir para essa nossa roda de conversa. E depois a Moira também quer fazer alguns ganchos, complementando também a fala da Natália. Então, Fernanda, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar num evento tão rico como esse. E eu acho que a minha fala Claro que vocês pensaram nisso, né? Mas a minha fala ser depois da Natália é fantástico, Natália, porque eu vou mostrar um pouquinho do que acontece com os primatas legais e ilegais, né? Mas que não tem a chance de encontrar uma tutora como você, que esteja disposta a entender todas essas dificuldades do animal, que tenha recursos para entender as dificuldades, porque você deve saber que isso não é uma coisa barata também. Enfim, a grande maioria. Então, você entra numa minoria muito pequena. Eu já tinha visto aquele seu vídeo do IGTV, inclusive vou compartilhar ele, porque eu acho que é importante, a sua fala tem que repercutir mesmo, porque é a realidade. E aí, o que acontece, galera, com os animais que não podem, que não têm um tutor, que com essas condições, com esse preparo psicológico, com essa garra, que é a grande maioria? Esses animais ou são abandonados, igual o Victor falou, a maioria das pessoas abandona esse animal, não tem... às vezes, a grande maioria também dos animais é vítima de tráfico, então a pessoa tem muito receio de fazer a entrega desse animal a um órgão competente, e aí nisso eu já deixo o primeiro recado: se você tem um animal de posse ilegal ou legal e você não quer mais esse animal por qualquer motivo que seja, você pode levar ele até um CETAS, até um centro de triagem de animais silvestres, algum órgão competente, que você não vai receber nenhuma penalidade por conta disso. E é a melhor maneira, porque você vai dar a oportunidade do animal de ter uma segunda chance. Se você solta esse animal na natureza, depois de todo um processo de habituação aos humanos que acontece, a chance desse animal sobreviver é muito pequena, e a chance de você causar um desequilíbrio, levar doenças para o local é muito maior do que a chance daquilo ali dar certo. Então, a gente sempre fala, não prendam, mas também não soltem. Deixem que órgãos, pessoas especializadas, façam essa destinação correta dos animais. Então, pensando nesse mundo que as pessoas vão lá entregar os animais aos CETAS, e falando de primatas, igual o Victor falou, a gente trabalha com animais desde passarinhos até onças, se chegam, então é um mundo muito grande, mas a gente tem muitos problemas com primatas. Os primatas são um grande problema para os gestores ambientais. Por quê? Já linkando também os órgãos com os mantenedouros. Os primatas têm uma vida muito longa, então o mantenedouro recebe, por exemplo, uma família de macaco prego, ele vai receber uma vez e pronto, acabou. Ele não vai conseguir financeiramente, não é um animal que tem rotatividade, que morre muito rápido para ele conseguir ficar renovando aquele número de indivíduos que ele recebe. Então, a gente conseguiu destinar para um mantenedouro, vai ser uma vez, e aquilo ali meio que está de portas fechadas. Então, não é fácil encontrar destino para esses animais que não sejam a vida livre.
Ah, então a gente poderia soltar esses primatas. Sim, é o que os CETAs prezam. Porém, o trabalho para desumanizar, para desabituar o animal a tudo o que os tutores habituaram durante o processo que estava com eles, é um trabalho muito grande. E os primatas são animais que vivem em bandos. Então, você não pode soltar esse animal sozinho na natureza. Você está fadando ele à morte. Ele vai sofrer muito com aquela solidão ali também. Todos os comportamentos do animal são voltados para comportamentos sociais. Então, existe um processo que a Vi também conhece, né? Muito longo de você treinar o bicho a ser bicho de novo. A você tirar a ideia de que ele vai ter que ir até o humano para encontrar comida, de que ele vai ir até o humano para conseguir o carinho, que ele vai ter que ele tem que aprender assim a vocalizar como um primata, ele tem que aprender que aquele barulhinho não vai servir na natureza. Então, é um processo muito grande, muito custoso e, infelizmente, na maioria das vezes, inviável para os órgãos públicos. O Aitai é um instituto que presta apoio a esses animais silvestres, né, na reabilitação desses animais, mas imaginem só os CETAs de Belo Horizonte recebem em média 10 mil animais silvestres por ano. Então, não importa a quantidade de equipe que a gente tem ali dentro, ainda será pouco para a quantidade de animais e para a quantidade de espécies, de grupos diferentes que a gente recebe. Então, é um processo muito grande, muito complexo. E o que acontece é que os animais chegam até os CETAs e os órgãos ficam com aqueles animais tentando, e é uma luta, assim, se comunicando entre todos os CETAs do Brasil para tentar juntar um bando e nem sempre você tem condição de fazer um estudo genético para ver o que aconteceu ali, existe muita hibridização, então não é legal soltar os animais que já não são a espécie natural na natureza novamente, e é muito, muito complexo. E as pessoas não veem isso. As pessoas não veem isso, assim como não veem a parte de que não é do tratamento em casa que não é legal, né? Que é o que a Natália sofreu muito. Então, as pessoas normalmente entregam esses animais quando eles deixam de serem os bebês que você sempre quis. Então, chega uma pessoa para entregar, porque agora, de repente, ele ficou muito agressivo e demoniza o bicho e não quer ele de maneira nenhuma. E isso não é verdade. É um animal silvestre agindo como um animal silvestre. E aí é nesse momento que ele chega lá no CETAS, na hora que ele já está rebelde, assim, cheio de manias, cheio de coisas, dificultando mais ainda um processo de reintrodução desse animal na natureza. Então, hoje em dia, os primatas assim são um grande gestor um grande problema para os gestores de fauna, né? Quem quer completar Obrigado, alguma coisa? Fernanda. Acho que a Moira quer fazer mais alguns comentários em cima da fala da Natália e da sua também, que esse tópico destinação é bastante sensível, né? E as pessoas às vezes têm receio de encaminhar esses animais para os CETAs ou não sabem o que acontece no centro de triagem, então muito importante mesmo. Acho que a Moira, vou abrir Rapidinho, para a Moira. só em cima disso que você falou, é muito importante que todo mundo saiba disso, que se você vai entregar um animal silvestre, seja de qualquer espécie, você não vai ter penalidade com isso. E o principal objetivo do centro de triagem é reabilitar esses animais e devolver. Então, esqueçam essa ideia também de que os bichos vão para lá e vão ficar lá engaiolados o resto da vida. Não é o objetivo. O objetivo é fazer de tudo possível e impossível para devolver esses animais. Caso eles não possam voltar para a natureza por algum motivo, eles vão ser destinados a algum outro local que seja adequado para eles, e não dentro de gaiolas, em locais inadequados. Exato. Obrigado, Fernanda. Moira, tudo seu. Agora controla meu tempo. Maurício disse que eu estava muito boazinha, então agora eu vou colocar as garras de fora. Tá. Pessoal, assim, uma coisa que a gente esqueceu de falar lá no começo é que as duas espécies que a gente tem, 3 espécies no caso, né, que a gente tem como passíveis de criação e venda comercial no Brasil, são o sagui de tufo preto, o sagui de tufo branco e o macaco prego. Essas são as 3 espécies hoje permitidas. Criadouro de macaco prego legalizado só existe um, ele fica em Santa Catarina, na cidade de Xanxerê.
que acontece? Eu quero voltar em algumas falas, assim, como, por exemplo, na fala da Marina. Vocês perceberam a complexidade que é, a quantidade de doenças, a quantidade de coisas que a gente tem que pensar quando vai criar um primata. Aí a gente pega essa informação e junta com a seguinte informação. A lista PET, ela ia ficar pronta, ficou pronta, e aí, justamente quando ela ficou pronta, a lista do IBAMA, no caso, né, entrou essa legislação, que é a Lei 140 de 2011, que passou as atribuições de licenciamento de empreendimentos do IBAMA para os estados. O que aconteceu? Todos os estados, até então, só faziam licenciamento de coisas voltadas à flora. Então, só para dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, eu e meu colega, nós fomos os primeiros veterinários da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então, se vocês pensarem nisso, hoje a gente está em 2021 e a gente sabe que tem estados que até hoje não fizeram concurso para os seus setores de fauna. Então, a gente tem um problema muito maior do que a dificuldade de fiscalização, que já é um problemão. A gente também tem uma dificuldade de ter técnicos, de ter pessoas especializadas para poder fazer essa gestão de licenciar ou não um empreendimento de fauna, seja ele um zoológico, um mantenedor ou um criador comercial. Então, isso já é um problema. O que eu queria chamar a atenção também? Essa situação de ter um criador comercial de macaco prego. Até hoje, eu e a maioria das pessoas técnicas da área não conseguem entender em que momento essa ideia surgiu e como que ela prosperou. Porque, assim, macaco prego sempre foi um problema de destinação, por conta de ser um animal difícil de manter, por conta de ser um animal agressivo. Para vocês terem uma ideia, num zoológico, quando a gente vai dar quando a gente vai dar treinamento dos tratadores, quando a gente fala de macaco prego, a gente fala sempre com o máximo de cuidado, com o máximo de atenção, porque são animais que podem causar lesões incapacitantes. Então, assim, você está colocando um funcionário para lidar com um animal que vive em grupo e ele pode destruir uma pessoa. Então, assim, como que esse bicho, de alguma forma, foi parar num criador comercial? Porque o IBAMA, naquela época, não sei quem foi, desculpa se eu vou magoar alguém, mas naquela época existia um problemão de destinação que alguém resolveu, com uma ideia brilhante, não temos onde colocar macacos, vamos fazer um criador comercial de macacos. Quem sabe assim a gente para o tráfico. Adiantou? Não adiantou. Queria também agradecer muito a fala da Natália. A Natália se foi de uma nobreza gigante, porque muitas pessoas chegaram a me ligar, disseram, como assim você vai colocar a Natália nesse negócio? Eu digo, gente, calma, está tudo dominado, a Natália é do bem, a gente já... E assim, eu queria dizer para vocês que o Benjamin me odeia, né? Isso é uma outra situação também, porque assim, macaco prego tem uma memória infinita. Sagui até esquece. Sagui é um bichinho, né, que você bota né, o proprietário, né, o tutor de sagui, bota o bichinho na gaiola, o bichinho volta e meia morde a orelha de alguém em casa. Algumas pessoas abandonam, mas é um bichinho, digamos assim, mais tolerável dentro do ambiente domiciliar. Mas, gente, o macaco prego, eu trabalho no mantenedor de fauna, né? A gente tem mais de 20 espécies de primata, a gente recebe, no meu mantenedor, onde eu trabalho, se chama Arca de Noé, nós recebemos primatas do Brasil todo, porque o Brasil também tem essa discrepância, né, do sudeste para baixo, tem muitos mantenedores, que o pessoal gosta de chamar de santuário, mas do sudeste para cima, não. Então, a gente recebe muita espécie amazônica, né, macaco barrigudo vem muito, porque é um bicho que é pet, por impossível que pareça, ilegalmente lá no norte do Brasil, então chega muito macaco barrigudo nos centros de triagem. Então, assim, ter um macaco prego no criadouro consiste em ter instalações e comida e todo o necessário por pelo menos 40 anos. Então, assim, uma pessoa que compra um macaco prego, ela muitas vezes não faz ideia que ela vai morrer antes do macaco. Ou que se ela tiver um problema, ela não puder mais ter aquele macaco, dificilmente alguém da família vai querer herdar aquele animal.
assim como acontece com os papagaios, né? Então, dentro do criadouro, quando a gente tem macaco prego, a gente está sempre em obra. A Natália sabe disso, é um bicho que destrói tudo, não é uma coisa de hiperatividade, não, é o comportamento natural dele, é isso, né? Então, isso que a Fernanda, né, falou, é extremamente verdade. A gente, no criador, a gente tem um X de animais grandes e longevos, né, que são os barrigudos, os bugios, os macacos prego, mas tem uma hora que a gente não consegue mais receber esses animais. E já ficou claro que a venda desses animais de forma comercial não resolveu o excedente dos cativeiros. Então, esses animais continuam sobrando em vários lugares, porque eles não param de chegar. Além de toda essa questão de tráfico, de tentativa de ser pet, a gente ainda tem toda a questão do desmatamento, os animais eletrocutados, os animais que são atropelados, que são vitimados por caça. Então, assim, é um universo infinito de macaco que chega de todos os lugares. Eu acho que é isso, das coisas que eu listei. Obrigado, Moira. Foi muito legal ouvir esse lado, o panorama do lado comercial e como que os tetas estão superlotados e quão incapacitante é para os tetas que parece que é infinito, né? A quantidade de animais que vão chegando e os tetas não dá conta de absorver, ou absorve, mas não dá conta de soltar na mesma velocidade que o indivíduo está sozinho, precisa formar unidades sociais pré-soltura, soltar um indivíduo, enfim. São vários fatores, né? Queria puxar, então, agora o nosso... Deixa eu só fazer um parênteses, que eu estou coçando aqui para fazer. Moira, pegando um pouco do que você está falando, eu acho assim, a questão da lista, Pet, é o Estado chancelando a criação de algo que vai impactar os estados. E quem paga essa conta? Eu acho que isso é super importante, porque os que não são encaminhados aos CETAS, quem tem a condição que a Natália tem? Então, essa lista o que eu quero dizer ela está à margem, né? Não é só isso, ela está assim, qual setor da sociedade que ela está beneficiando? Entende? E, Marina, eu queria até fazer uma parte também sobre isso que é importante. Hoje a gente já vive uma situação que é surreal, que assim muito pouca gente, assim digamos assim, pessoas que não são da área compreendem, que é a questão das aves, né? Então assim a gente tem um universo absurdo de quase 500 mil criadores de aves que deveriam ser amadores e que na verdade nada mais é do que o disfarce para um comércio ilegal. E aí, todos os dias, esses animais chegam aos milhares nos centros de triagem, e quem paga essa conta é o cidadão, o dinheiro que podia estar sendo usado para conservação de espécies, que podia estar sendo usado para monitoramento de soltura de animais que são importantes de estarem na natureza, está sendo gasto comprando e mantendo animais que não deveriam estar sendo criados da forma como são criados. Se é comercial, então é comercial. Então, vamos lá legalizar para ser comercial, para ser fiscalizado. Então, assim, se não é dessa forma, quem paga a conta é o cidadão. É o dinheiro que podia estar financiando coisas importantes, coisas mais urgentes, e que está lá financiando não sei quantos milhões de quilos de alpiste. Mas, Moira, mesmo se a gente... então, vamos lá, vamos legalizar. Cara, quem paga o pato é o animal. Sabe? Não, sempre, palavra, mas é uma sacanagem eu queria falar mais uma coisa sobre o criador também. Justamente isso. Assim, olha, faz tempo que isso aconteceu, né? Foi quando eu fiquei com muita raiva assim, do criador, né? Porque eu me senti muito enganada. Porque eu tive uma conversa, né, na época que eu comprei o Benjamin, de que aquilo era uma forma para que não comprassem do tráfico e uma forma também de que esses animais não fossem extintos, enfim, isso faz muito tempo. Aí, depois de anos, uma pessoa tentando comprar um macaco, o criador, né, fala assim, olha, essa é uma forma de tu conseguir ficar mais famoso, falando para a pessoa, né? Tu vai sair na rua, as pessoas vão tirar foto de ti, olha o latino. Então, estimulando a pessoa a comprar o animal para que a pessoa tivesse fama,
sabe? Então, eu vi a conversa porque a pessoa me mostrou no telefone. Então, vai contra tudo o que, na verdade, foi falado para mim. Então, como que vai sendo usado, né, diferentemente para cada pessoa para comercializar. Sim. É horrível. Assim, gente, o Maurício levantou a mão ali, eu só estou preocupado que ainda tem mais um bloco e meio ali, eu estou preocupado com o tempo. Você quer deixar para daqui a pouco, Maurício, ou é rapidinho? Não, só para não perder o gancho, acho que tem duas coisinhas que eu acho que é interessante falar. Uma coisa que é interessante é essa questão da devolução dos animais que a Fernanda colocou, tanto legais como ilegais, foi tema de discussão no processo da lista PET e seria muito lógico, né, na hora que você vai falar da gestão dos animais, quem que paga a conta, que nem a Marina colocou e tal, a gente fazer uma avaliação de dados dos mantenedores e do CEP, quantos animais, quais são as espécies mais devolvidas? Mas o setor que foi citado aí, quem é que está ganhando com o incentivo dessa prática no Brasil, esse setor justamente luta contra esse tipo de análise. Não, porque a maioria vem do tráfico, e comércio legal não é igual a tráfico. Quando, na verdade, a gente está falando da gestão e da manutenção do animal em casa, na casa das pessoas. É indiferente a origem desse animal, o comportamento do animal, a dificuldade das pessoas em manter esse animal, ela é a mesma. Então, esse é um outro ponto que é muito importante a gente discutir, estar sempre atento, porque existem, sim, dados de várias instituições do Brasil, os CETAS do próprio IBAMA, ele tem essa informação, quais são as espécies mais devolvidas. Exato. E aí tem outras coisas que eu acho que dá para colocar depois, aí essa questão do volume de criadores, que eu acho que entra muito já na linha do quarto ponto aí, Vitor. Eu não vou te irritar mais. Eu tenho... Obrigado, Maurício.